Olá, meus amores, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje estamos aqui com a nossa aula de ciências, né? Vamos só dar uma retomada no conteúdo anterior. Nós estávamos trabalhando sobre a cadeia alimentar, né? E nós vamos dar continuidade com a nossa aula. E hoje nós vamos estar na página 23, trabalhando sobre teias alimentares. Qual é a diferença da cadeia alimentar para teias alimentares, né? Nós vimos lá que a cadeia alimentar tinha o produtor, né? Aquele que produz seu próprio alimento, tinha o consumidor primário, o secundário, né? E a teia alimentar são vários, são mais de um animal, são várias cadeias alimentares, uma conectada nas outras. Como assim? Então, tem mais de um animal, por exemplo, nós vamos ver na nossa teia alimentar aí, aonde a onça se alimentava da capivara, da arca, a arca se alimentava da sabiá, da cobra, né? A cobra se alimentava da rã, do grilo, do gafanhoto. Então essa era a cadeia, uma teia alimentar, né? Então teia alimentares nada mais do que várias cadeias alimentares conectadas, né? Os produtores nós já vimos na aula anterior que eles são seres autrótrofos, que são aqueles que são capazes de produzir seu próprio alimento. Aí nós temos os consumidores, que são organismos heterótrofos, que se alimentam de outros seres. E os decompositores, que também são heterótrofos, quase que não digo, que realizam o processo, né, de composição e atuam entre outros seres vivos. Então nós temos aí na nossa página 23, né, a teia alimentar, vocês vão estar observando. E na página 24 nós vamos estar com a história em quadrinho. Vocês vão ler a história em quadrinho, que também é de uma cadeia alimentar. E vem as perguntas. Quando vocês lerem, vocês vão entender melhor sobre essa cadeia alimentar. Então, por que Horácio não foi devorado pelo animal da cor laranja? Então, vocês vão observar lá, né, por que ele não devorou um animal. Será se é porque ele teve medo? Será se é porque ele não queria comer ele? Ou é porque ele poderia também ser comido por ele, que ele era maior do que ele, né? Ele era um animal maior do que ele e poderia ser devorado por ele. A B diz assim: se você considerar os personagens da tirinha como componentes de uma cadeia alimentar, que papel você daria a cada um deles? Então, você vai ver que Horácio, ele era um dos consumidores. Ele era um consumidor primário, secundário, ou ele era um produtor. Você vai ver lá, né? O animal da cor laranja, ele era um animal, ele era um consumidor primário, secundário ou terciário? Você sabe, né? Produtor é aquele que produz seu próprio alimento. Consumidor primário é aquele que se alimenta do produtor. O consumidor secundário é aquele que se alimentou do herbívoro, que se alimentou do produtor. E terciário é aquele que se alimentou do segundo, certo? E o animal verde? Aí o animal laranja,
que você vai ver aí, ele não está na cor laranja, ele vai estar na cor vermelha, né? Ele está numa cor vermelha. Com nada eu vejo vermelho. E o animal verde, que é um dos maiores, ele é o consumidor primário, terciário ou secundário? Aí você vai estar respondendo. Na página 25, nós vamos ver outra teia alimentar, você vai observar e vai ver a mesma coisa. Você vai estar observando a imagem e vai dizer se nessa teia o milho é um produtor ou se ele é um consumidor, certo? O consumidor secundário dessa teia é quem? O secundário é o segundo que se alimentou do primário. Quem é? Aí os consumidores terciários dessa teia, quem são eles? Que são aqueles que se alimentaram que se alimentou do primeiro, que é o primário que se alimentou do produto, né? Então, resumindo, quem foi o terceiro a comer o secundário, o segundo animal, certo? Que tem mais de um. Na natureza, os gaviões dependem da luz do sol para a sobrevivência. Você concorda com essa afirmação ou discorda dela? Por quê? Será se algum ser humano, se algum sobrevivente, ele não depende da luz do sol para sobreviver? Se você achar que sim, você coloca que sim. Se não, aí você vai dizer se concorda e por quê. Se não concordar, você tem que dizer o porquê, né? A terceira questão, né? A letra E. Os cientistas afirmam que em uma teia como essa, o número de serpentes do ambiente depende dos números de gaviões. Converse com seus colegas e justifique a afirmação, certo? Já que nós não estamos em sala, nós vamos ver por que ele diz, né? Se é o fato do gavião comer serpente, ele controla seu número, como por exemplo, quando há muitos gaviões, o número de serpentes diminui. Por quê? Por que diminui? Porque os gaviões comem as cobras, não é verdade? Por isso que, se existir muitos gaviões, os números de serpente é menos. A F. Copie a coluna. Quanto menos rato no ambiente, será o número de serpente. É menor ou maior? Enquanto números de rato? Complete a lacuna. Você vai completar esse espaço que tem aqui. Quanto menos rato no ambiente, será número de serpente. Menor ou maior? Será o maior número de serpente ou menor? A terceira da página 25. Você vai observar essa teia e vai botar o consumidor primário, o nome do animal. Quem é o consumidor primário nessa teia alimentar aqui, né? Uma cadeia alimentar. Qual é o consumidor primário? Como é o nome desse animal? Qual é o nome do animal que é o consumidor secundário? Qual é o nome do animal que é o consumidor terciário? E quaternário, que são as aves, não é isso? Então, a nossa atividade de hoje é essa e eu vou apresentar tanto vou apresentar uma imagem de teia alimentar como de uma cadeia alimentar. E vou pedir para que vocês, além da atividade do livro, vocês resolvam a atividade.
façam, depois que fizerem a atividade, vocês vão construir essa cadeia alimentar. Vocês vão escolher, ou vocês constroem uma teia alimentar ou uma cadeia alimentar. A diferença é porque a cadeia alimentar é só uma cadeia, diferente da teia alimentar, que são várias cadeias conectadas umas na outra, certo? Então, qualquer dúvida, se vocês tiverem, é só mandar mensagem no meu PV, que estarei tirando as dúvidas de vocês. Boa aula e que façam a atividade. Daqui para as 11 estarei aguardando a atividade de vocês.